O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus pesados irmãos, antes de mais nada, um feliz ano novo para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos proteja neste novo ano em que se inicia. Por falar nisso, cantamos hoje que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Uma palavra muito comum na nossa vida, bênção. Mas às vezes nós temos pouco conhecimento e profundidade. O que significa ser abençoado? Ou o que significa pedir a bênção? É muito comum as pessoas procurarem nós sacerdotes e pedir, benção padre. Alguns até fazem assim, ai, dá a benção ao padre. Não é dar a benção ao padre, né? Pede benção ao padre, né? Quem dá a benção é o padre, né? Vai lá, dá a benção para ele. Não, né? É ao contrário. E é muito comum o povo pedir, e que devemos pedir sim. O que é a bênção? O que é viver sobre a bênção de Deus? O que é começar o ano com a bênção do nosso Deus? Na primeira leitura vamos responder a partir dela. Aqui o Senhor ensina a Arão a abençoar os filhos. Então Arão, olha, quando vierem os filhos de Israel até você, é assim que você irá abençoar. Vamos entender então o que quer dizer a bênção de Deus. 3 vezes diz o Senhor te abençoe e te guarde. Não fala para nós o que é bênção. Temos que então buscar o entendimento da palavra. O Senhor te abençoe. O que é então a bênção? Beraká, em hebraico. Ou seja, que o Senhor comunique a você a vida, a força, o ânimo, a graça. Então, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor dê a você a vida dele. Que chegue até você a vida de Deus. E que essa vida te guarde de quê? Das ciladas do inimigo, das ciladas do mal. Então viver sobre a bênção de Deus e pedir a bênção é receber uma força, um agir, uma graça divina, que quem não pede não tem. Só aquele que pede, então, Deus te abençoe, Deus derrame, Deus te dê um ânimo, uma força, uma vida, e ao mesmo tempo que te guarde de todo o mal. São 3 petições. A segunda, que o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. Então, viver sob a bênção de Deus tem 3 aspectos aqui. Primeiro, que Ele me comunique vida, força, que Ele me guarde de todo o mal e que o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. No Antigo Testamento, o rosto de Deus ninguém via a face de Deus. Mas a bênção aqui pede que o abençoado
terá a graça, que o Senhor te dê a graça de brilhar sobre a sua vida a face dele. Face, nós abrimos hoje o celular com a nossa face, com a nossa íris, com as portas de casa, que a face de Deus, o Deus que era invisível, não conhecido, a pessoa abençoada tem a graça de ter a face de Deus sobre ti. E ainda, que ao olhar, que ao ter a face dele, seja compassivo, que ele compadeça. Tem gente que a gente olha para a cara dela, dá medo. Você olha para misericórdia, eu fiz coisa errada. Ixi, o que eu fiz de errado? Ou que seja, a pessoa não está muito boa. Então eu peço à pessoa abençoada, que Deus aproxime o seu rosto de mim, mas que ele venha compassivo, que ele tenha paciência. E a terceira petição, que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Voltar o rosto, que eu possa ver a face e que ele possa me olhar. Olhar. Nós somos tão carentes do olhar. Eu não sou visto, eu não enxergo, não sou olhado pelas pessoas, pela sociedade, pela família, pelo trabalho, pela igreja, pelo padre. O olhar. Então o que eu peço? Eu peço a Deus que Ele me dê força, ânimo, que Ele me guarde do mal, que a face dEle seja visível, mostrada. É interessante que muita gente tem uma imagem errada de Deus, que a face que eles têm, ou que foram dada a eles de Deus, é uma face ou infantil, um justiceiro, um Deus mau. Mas a pessoa que está sob a bênção, ela consegue, pela graça de Deus, ver realmente a face de Deus, que é compassivo. E nesse momento, o olhar de Deus pousa sobre nós. E aí eu tenho a paz. A paz vem disso. Eu reconheço e eu preciso da força divina. Senhor, dá-me a tua bênção, dá-me a tua graça. Ele vem me guardar, Ele aproxima de mim, se compadece de mim, Ele me olha e me dá a paz. Tudo isso no Deus te abençoe. Tudo isso. E é interessante, na missa, nós rezamos após a missa, as orações, damos a bênção para o povo. Aí chega na porta da igreja, benção padre, paz padre, benção padre. Ave Maria, vamos de novo, né? Deus te abençoe, filha, Deus te abençoe. Que bom, não é erro, é redundância. O povo tem essa necessidade da aproximação, do toque. E a gente sabe disso. E nós, padres, além de abençoar, nós temos um poder dado pela igreja, por Cristo, de abençoar coisas fora de nós. Além de abençoar a vida de vocês, nós abençoamos objetos, abençoamos imagens, abençoamos coisas, ou seja, que através daquilo que significa, receba o quê? Um agir de Deus, o guardar de Deus, a face de Deus, a complacência de Deus, e que Deus olhe para aquilo e dê a paz através daquilo. Isso que nós pedimos. E vocês também têm o poder da bênção, de modo especial, quem é pai e quem é mãe. Os pais têm um poder espiritual sobre os seus filhos, muito mais do que biológicos, genéticos, mas há um poder espiritual. Por isso, pais, abençoe os seus filhos. Vocês podem e devem fazer. Só que o problema é que nós hoje perdemos essa capacidade. Perdemos essa prática de pedir bênção. Os mais antigos tinham muito isso. Não saía de suas casas sem antes pedirem a bênção dos seus pais. Por isso, pais, abençoe. Pelo amor de Jesus Cristo, não amaldiçoe. Nós cristãos, nós nunca, pela palavra de Deus, podemos amaldiçoar alguém. Eu posso talvez não abençoar
não quer dizer que seja o mesmo que maldizer. Amaldiçoar alguém é uma coisa, não abençoar é diferente. Tem certas coisas que eu não vou abençoar em nome da igreja. O casal, por exemplo, resolve se unir e vão para o cerimoniário, não querem pedir o sacramento da igreja, e convida o padre para ir lá no cerimonial para poder fazer uma oração. Não posso. Não quer dizer que eu esteja amaldiçoando, mas eu não posso derramar neles a bênção, a força, o agir, o guardar de Deus, porque deve seguir as normas que a igreja nos orienta a partir da palavra de Deus. Por isso, pais, não amaldiçoe seus filhos. Seu filho é uma rapariga, só desgrama, desgraça, ou só dá trabalho, sabe, não sei porquê, porque está aí nesse mundo. E assim, pela palavra, nós vamos carregando sentimentos e ações. Por favor, nunca faça isso. Está irritado, cansado, reza, está fora da bênção, não leve essa fora da bênção para a sua família. Fique você então nesse momento e peça a graça de Deus. Mas nunca, nunca, em hipótese alguma, amaldiçoe. Por isso, quando nós temos confissões, principalmente de adolescentes, crianças, até adultos, que têm mania de xingar, eu digo, xingamento é oração para o diabo. Eu estou desejando mal para aquela pessoa. E pelo contrário, eu não posso, em nome de Jesus, mesmo que ela tenha feito algo que me provoque algo ruim, em nome de Jesus, eu não vou amaldiçoar. Eu vou pedir a graça para viver na bênção. E não teve ninguém melhor neste mundo que foi abençoado e viveu nela, que guardou muitas coisas no coração, que é Maria, Mãe de Deus. Hoje a igreja então começa o ano nos ensinando a viver sob a bênção de Deus e olhar para ela, a Mãe de Deus. Um título dado a Nossa Senhora. Já no século V, a igreja proclamou este dogma: Maria, Mãe de Deus. Alguns cristãos, de modo especial protestantes, não concordam e não aceitam que nós, católicos, chamemos Maria de Mãe de Deus. É lógico, se Jesus é Deus, automaticamente ela é mãe de Cristo, que é Deus. A igreja nunca afirmou que Maria é mãe da Trindade. Não, ela não é mãe da Trindade. Ela é mãe do Deus encarnado, do Deus que se fez carne, e Ele é Deus. Se Ele é Deus, porque houve muito no início do cristianismo, que nós chamamos de heresias, que foram condenadas, que surgiram inclusive dentro do catolicismo. Padres, bispos católicos, que começaram por caminhos diferentes, e que a igreja vai dizer, não, está errado, está pensando. Essa pregação, essa homilia está errada. E aí a igreja chegou a momentos em que teve que se reunir os bispos em concílios para definir. Um destes é o que aconteceu no século V, mais precisamente na cidade de Éfeso. Antes, nesse período, havia um bispo, Nestório, que ele pregava isto. Aula de teologia. Ele pregava isso, que Jesus, ao encarnar, havia duas naturezas distintas, o homem e o divino. E que Maria seria a mãe só do homem, não da divindade. Com isso, ele colocava em xeque a união realmente de Cristo. Porque a igreja vai dizer que a pessoa de Jesus Cristo, ele era 100% homem, corpo, alma e espírito, e 100% divino, a sua divindade, que estava em Cristo. Como entender isto? Exemplo. É limitado. Nosso corpo e nossa alma. Está vendo a minha alma aqui? Você consegue ver minha alma? Consegue? Mas sabe que ela está aqui, não está? Se ela não estivesse aqui, ela está aqui.
Agora, se separa a alma do corpo aqui, se separar aqui, morre. Corpo, alma e espírito, a trindade, a tríade, está aqui. Assim também, só que Jesus, aí dizia outros, né? O que é a alma do homem, Jesus ocupou o que é a alma. Não, não. Jesus tinha corpo, alma e espírito de um homem e tinha a divindade de um Deus. E essas duas naturezas habitavam. Por isso Maria, ela vai ser então a mãe de Deus feito homem. Ela não é só mãe. E aí, meus irmãos, olha que bonito. Através de Maria, a bênção acontece. Lembra da bênção que eu falei agora? O que é bênção? Deus vem uma força, através dela então a força entra. A partir dela, depois dessa força, o que diz aqui a oração? Ela é guardada, guardava as coisas no coração. Através dela, a face divina se revela. Através dela, a complacência divina se mostra. Através dela, o rosto de Deus aparece. E através dela entra a paz no mundo. Por isso, Maria é a mãe de Deus, é a mãe da bênção. Porque esta bênção de Deus se faz próximo através dela. E nós, como dizia nossos padres, nós abençoamos as pessoas, as coisas, os objetos, as imagens. Sim, imagens. Mas na Bíblia diz que imagem não pode ter. É verdade. Não podemos fazer nada contra a imagem do céu, da terra e do mar. Por quê? Porque se fizesse, poderia confundir com Deus. Deus não sabia, ninguém sabia a cara de Deus. Como é que era a cara de Deus? Não sei. Se eu colocasse um touro aqui, eu ia começar a achar que Deus era um touro e adorar o touro. Ninguém sabia como Deus era, até a bênção se aproximar. O rosto de Deus se fez carne, a imagem da imagem se fez mostrar, revelou. E agora a gente sabe que Deus tem uma cara. Pode ser com os olhos esbugalhados, pode ser negro, cabelo pichain, cabelo liso, a gente não sabe precisar. Mas sabemos que ele foi um homem. E como homem toda a natureza o é. Por isso, a partir de Jesus, nós fazemos a imagem, porque Ele revela, nos mostra quem Ele é. A bênção de Deus, Ele se aproxima, o seu rosto se mostra, Ele nos dá o shalom, a paz. Por isso, nós abençoamos essas imagens que comunicam a sua graça. Nesse dia, então, que iniciamos o ano, vamos pedir a Deus, Senhor Deus, que eu não saia da bênção. Ave Maria. Que eu não saia da bênção. E aqueles que eu acho que não estão conosco, vamos abençoar, gente. Vamos transmitir uma força divina. Vamos pedir que Deus possa estar lá. Porque eu sou homem de fé, somos pessoas de fé. E eu vou querer que a bênção de Deus chegue para todo mundo. Para todos. Eu não posso igrejar ao contrário. Tenho que pedir, Senhor, comunique a tua graça, vai, a tua força, vai. Eu acredito no poder da bênção. E pedimos através da Mãe de Deus, que ela nos traga essa paz, esse shalom, que hoje também celebramos o Dia Internacional da Paz. Que esta paz invada o nosso coração. Chega de guerra, chega de brigas. Seja na Ucrânia, seja em qualquer outro lugar, no nosso interior, em nossas casas, em nossas famílias. Chega. Ei, deixa a bênção de Deus te alcançar. Deixa a paz de Deus entrar. Deixa Ele te guardar. Mas para isso, peça, deseje a bênção de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.